Então, assim, como eu estou te falando, quando você pergunta, né, se os Siddhas são da Kriya Yoga, né? É sempre bom lembrar aquela ideia também de Kriya Yoga, no sentido de Kriya. A palavra Kriya também tem a ver com purificações. Essas purificações são muito amplas, assim, sabe? Tipo, quando você está fazendo asanas, a gente está, de alguma maneira, se purificando. Vamos fazer uma analogia? Por que a atividade física é bom para o corpo? Porque purifica o corpo, né? Só acontece que há uma diferença quando você vai fazer essas posturas, né, esses asanas, pelo fato da forma como a gente pratica essas atividades físicas, né, que não é meramente físicas, que a gente pratica com concentração, né, tenta em algum nível meditar, em algum nível praticar pratyahara, retração de sentido, e isso traz purificações. Então, quando você medita, Diana, que você está tirando aquele excesso de informações da sua mente, não deixa de ser também um tipo de purificação, né? Então, praticar kriyas faz parte da prática do yoga. O yoga está o tempo inteiro purificando, desde o aspecto grosseiro do corpo físico, a mente, as emoções, para que ele realmente vá se reconhecendo, né? E também a gente usa a palavra Kriya também como uma ideia também de agir com consciência, ação com consciência, uma consciência contínua, né? Muitas vezes, a nossa consciência ela é descontínua, né? A gente, durante um ato de fazer uma coisa, a gente não sabe para onde que a nossa mente foi, ou a nossa mente se identificou com muitas coisas, a gente perde total a percepção da presença. Então, essa ação com consciência também significa Kriya. E a ação com consciência leva a um estado de pacificação, porque presença é uma forma de a gente se pacificar. Um dia qualquer, a gente pega uma outra aula só para eu falar à luz assim, da Kriya Yoga, de Babaji, a ideia de paz também, que é algo muito importante, né? Mas aí, voltando ali, quando você pergunta se os Siddhas, né, são da Kriya Yoga, né? Como eu te falei antes, Patanjali, ele tem uma... Se a gente for pensar, porque se fala da Ashtanga Yoga de Patanjali, mas tem autores que questionam que é a Kriya Yoga de Patanjali também, né? Se for analisar, eu estou falando por dois autores, tá? O George Forenstein e o Marshall Govinda, que é o professor Satchidananda, nosso professor. À luz desses dois autores, Patanjali classificaria os Kriyas Yogis como aqueles que praticam Abhyasa e Vairagya. Vairagya é desapego, como eu te falei, né? Se a gente de fato conseguir desapegar de todas essas flutuações, todas essas informações que ficam o tempo inteiro tagarelando na nossa mente, e a gente começar a ficar cada vez mais diante desse lugar onde não tem essas flutuações, essas identificações mentais, isso vai abrir um espaço, né, de que a gente pode chamar de um silêncio da mente, um parar da mente. E ali é propício acontecer alguns fenômenos chamados de samadhis, né, ou silêncios da mente. É nesses samadhis que, aparentemente, nesses espaços vazios, é que a gente vai reconhecendo parte dessa nossa natureza intrínseca. O problema, aí foi dessa parte que eu parei quando eu estava falando antes, o problema é o seguinte, Elton, o Patanjali fala assim, olha, que a prática é só vairagya, é só desapego. O problema é que quando a gente senta para meditar, a gente não consegue. E aí dói joelho, dói ombro, dói pescoço, a mente desconcentra, a gente fica inquieto, vem sono, raiva, às vezes vem uma angústia, às vezes vem coisas de muita, né? E aí o que eu entendo que esses yogis enquanto corrente filosófica da yoga, seja Kriya Yoga de Patanjali, Ashtanga Yoga de Patanjali, como outros autores vão falar, que a gente começa a entender que só com Vairagya a maioria não dá conta.
Na real, esse aqui é o único asana que existe, né? O sentar em lótus para meditar. Esse é o asana. Só acontece que como a gente está cheio de bloqueios, aí esses yogis, então, através dessa ciência, né, da yoga, começa a descobrir formas de gerar esse desbloqueio para que a gente de fato consiga praticar yoga, né, praticar a meditação. Quando fala praticar yoga, é sentar-se em dhyana, meditação, para que o yoga aconteça. O yoga é o quê? Essa união, né? É onde a minha unidade individual, minha consciência individual, passa a tomar consciência da minha consciência espiritual, cósmica, etc. Né? A unidade é o que o Tirumular, que é um dos Siddhas, fala. É Jiva se tornando Siva. Jiva representando aqui o ser, né, na experiência corpórea, se tornando o ser na sua essência espiritual, né, ou seu self. Né? E aí o que a gente entende? Kriya Yoga seria Vairagya Abhyasa. Como a gente não consegue só com Vairagya, nós vamos para Abhyasa. E aí o que é a Abhyasa? A Abhyasa a gente pode falar que ela se resume em alguns pontos. Né? A Abhyasa tem a ver com prática constante. Né? Então existe ali uma questão disciplinar, onde você faz asanas, pranayamas, meditações, etc. Né? Prática constante, autoestudo. Né? O autoestudo é que você se torna um laboratório de pesquisa. O praticante de yoga, o yogi, ele é um estudante de si mesmo. Então ele torna a sua própria experiência um laboratório. Por isso que a sua prática ela é única, ela é individual. Né? Porém, a gente, quando a gente vai praticando junto, nós nos reunimos num satsang, num encontro, né? Eu chamo encontro da verdade, para que a gente compartilhe as nossas experiências. Mas somado a isso, nós temos a literatura dos yogis, que eles deixaram para nós os resultados. Né? Então, prática constante, autoestudo, tem tapas, né, que não deixa de ser as austeridades, né, da própria prática. E a gente fala também de Shivara Pranidhana, né, que Shivara Pranidhana é a entrega ao Senhor, mas é no sentido da entrega, a entrega na prática. O Senhor você pode entender como seu próprio self, aquilo que eu falei de Jiva se tornando Siva. Basicamente, quando a gente fala de Kriya Yoga, nós estamos falando de Vairagya Abhyasa, né? Nesse sentido, todos os Siddhas praticavam Vairagya Abhyasa. E aí, nesse sentido, eles praticavam Kriya Yoga. Né? Agora, como eu te falei, quando a gente vai falar assim, a Kriya Yoga dos demais Siddhas, a Kriya Yoga de Boganathara, a Kriya Yoga de Tirumular, a Kriya Yoga de Ramadeva, a Kriya Yoga de Karuvura, a Kriya Yoga de Agastya, a Kriya Yoga desses Siddhas, eu não posso falar muito, até porque o que se sobrou, né, do Shaiva Siddhanta, se perdeu muita coisa do Shaiva Siddhanta, né, da tradição dos Siddhas. O que eu posso falar é que a Kriya Yoga do Babaji, do Nagaraj Babaji, é essa que vem sendo difundida historicamente de maneira revelada desde o Lahiri Mahasaya, como eu falei, Yukteswar, Yogananda, Yoga Ramaya, Satchidananda, nossa professora Nagalakshmi, e nós, alunos, né, professores também de Kriya Yoga, e as demais outras linhagens que também se ligam diretamente a Babaji, que não é só a da Self-Realization do Yogananda, nem a do nosso professor Satchidananda Yogi Ramaya. Né? O que difere, né, como eu te resumi, é que o Babaji, ele é esse cara, esse guru, esse mestre que vai sistematizar uma série de conhecimentos dos Siddhas e vai trazer isso para essa vida moderna e contemporânea, de maneira agora revelada a partir do Lahiri Mahasaya, embora isso aconteceu antes também historicamente, né?